É isso aí, nós estamos recebendo mais uma vez aqui o companheiro, o amigo Vinícius Carvalho, né? Comentarista político, mas também muito atento a todas as coisas que estão acontecendo no Estado. Eu falava agora há pouco, Vinícius, antes de nós entrarmos na questão das eleições de 2016, falarmos desse novo momento que Cuiabá vai passar a viver a partir do dia 1º de janeiro de 2017, mas já agora também nesse ano de 2016, né? A questão da violência, Vinícius. Essa violência desenfreada, o número de homicídios, assassinatos, esse comportamento, né, dos jovens hoje optando por uma vida criminosa ao invés de um futuro promissor. Como é que você está enxergando toda essa movimentação, esse cenário na área da segurança aqui no Mato Grosso? Bom, primeiro, bom dia, Agnello, bom dia à nossa equipe aqui do estúdio, os espectadores aí do SBT Comunidade, né? Sempre muito bom estar aqui. Bom, se existe um fracasso, Agnello, na área social nos últimos 30 anos do Brasil, quer dizer, um fracasso da democracia, né? Que a democracia voltou há 31 anos, né? Desde 1985, esse fracasso é a área de segurança pública. Todas as políticas sociais melhoraram, saúde melhorou, educação melhorou, todas elas estão longe do que nós queremos, mas a segurança pública piorou, né? E aí o jovem muitas vezes ele não enxerga esse futuro promissor. O jovem hoje, ele é definido por lei federal entre 29 anos, ele tem pouquíssimas perspectivas. Hoje nós temos no Brasil a chamada geração nem estuda, nem trabalha e nem procura emprego, né? É o nem que alguns brincam, né? Então, o que um jovem desse vai buscar? Se ele for trabalhar para ganhar um salário, né, ele vai ganhar um salário mínimo, vai ter que pegar 2, 3 ônibus, né, e pelo tráfico muitas vezes ele chega uma sanção mais rápida. Isso daí seria falta de oportunidade também? Porque eu confesso que, principalmente nesses anos que ficaram para trás, eu vi muito pouco investimento por parte da área pública, e aí não é só município, estado e federação, é o conjunto da ópera, muito pouco investimento na área da cultura para os jovens, na área do esporte, do lazer, sabe? Emprego, renda. A questão da oportunidade, da preparação para o emprego, para o mercado de trabalho. Eu confesso para você que eu vi muito poucas ações voltadas para isso e sobrou a falta do atendimento na área da saúde, habitação, melhorias e qualidade de vida lá na comunidade, aí eu falo na infraestrutura, quer dizer, faltou tudo isso. Isso acaba que colabora, obviamente, para o crescimento da violência e essa desmotivação por parte da população. Você concorda com isso ou não? Com certeza, Agnello. E o que está na base é o seguinte, narcotráfico. Estatísticas mostram que cerca de 60% até 70% dos delitos têm relação com o narcotráfico. Quer dizer, um delito como esse aí, um latrocínio, como você falou, roubo seguido de morte, muitas vezes a pessoa fez isso para poder roubar, para poder vender e ter dinheiro para comprar droga. Para alimentar o seu vício. Pronto, exatamente. Para alimentar o vício, né? E aí você tem o maior crime do Brasil, que é a receptação, né? Quer dizer, quem compra, né? Quem recebe esses bens aí que foram roubados dessa senhora, por exemplo. Vale até a pena lembrar que Mato Grosso tem 600 quilômetros de fronteira. Seca, né, com a Bolívia. Fronteira seca, com países vizinhos como a Bolívia, por exemplo. E o que entra de droga, produtos roubados nesse estado é um negócio impressionante. E o nosso GEFRON, por mais que tenta fazer ali um bom trabalho para conter a entrada desses produtos ilícitos, não consegue pela insuficiência no seu contingente ali, não tem condições. Mato Grosso é um estado de fronteira imensa. Mas, Vinícius, pois não. Eu quero conversar com você sobre as eleições de 2016, né? O que aconteceu ontem, que a gente gosta só um pouquinho, Exato. né? Política. Rapaz, eu confesso que fazia muito tempo que eu não via uma movimentação tão quente, né? Uma disputa tão pessoalizada como nós vimos nessas eleições para prefeito aqui em 2016. Qual a sua avaliação desse cenário que vimos o seu desfecho ontem, Vinícius? Sim, eu até usei aqui a expressão animada, né? Animada! Você gostou aqui na sexta-feira, né? Verdade. Foi a eleição mais animada dos últimos anos. É verdade. Né? Desde 88, né? Eu acho que nos últimos 30 anos foi a primeira eleição em que o favorito, quem entrou favorito, acabou não ganhando a eleição. E vamos lembrar que o favorito era o procurador Mauro, né?
em termos de pesquisas. Lá no comecinho, quem estava liderando as pesquisas há 3, 4 meses atrás era o procurador Mauro, pela lembrança, pela memória da boa votação que ele fez em 2014, né, para deputado federal. 58 mil votos para deputado federal. E acabou, né, aparecendo as candidaturas de Wilson Santos e Emanuel Pinheiro. Então foi uma eleição muito disputada, muito acirrada. Um aspecto que eu quero destacar é, a primeira, a diversidade, Agnello. Nós tivemos aí 6 candidatos, desses 6, uma mulher, a Séries, é importante destacar, e 3 mestiços, né? Procurador Mauro, Julier e o Renato Santana são mestiços, né? De negros e índios e brancos, né? Então isso já é algo importante. Demonstra que a nossa elite política está se democratizando, né? Embora de forma mais lenta do que a gente gostaria, está se democratizando. E o próprio Wilson Santos é alguém que vem de uma origem social muito pobre também, né? Demonstra isso, isso é algo a destacar. O segundo é esse grande embate e essa tentativa que o governo do estado teve de estadualizar, de levar a eleição para o nível estadual. O governador Pedro Táxi entrou de corpo e alma assumiu na eleição. a campanha. Pronto. A ponto do Emanuel falar no debate e falar: Wilson, para de se esconder atrás do Pedro Táxi, você que é o candidato, né? Foi feita essa provocação em alguns dos debates aí. E demonstrou, quer dizer, a avaliação do governador Pedro Táxi caiu durante essa campanha. Essa última Ibope de sexta-feira deu 33% de bom e ótimo para ele, né? E lá no começo ele tinha mais, tinha na faixa de 40 e poucos por cento. Então, foi um momento em que o governo do estado também foi avaliado, né, pela população. Né? Agora, tem uma coisa, tem um detalhe aí, você citou aí o governador Pedro Táxi. Eu confesso, viu, Vinícius, que nesses quase, posso dizer aí, 35 anos que eu acompanho a política aqui no estado de Mato Grosso, eu nunca vi um governador do estado assumir uma campanha eleitoral, ir para as ruas, pedir voto, se expor da maneira como o governador Pedro Táxi fez. Literalmente foi o cabo eleitoral número 1 dessa campanha de Wilson Santos para prefeito aqui da capital. Realmente, foi a primeira vez, de fato. Foi muito corajoso, né? Foi muito, não ficou em cima do muro, como muitos outros governadores ficaram, né? Se expôs, botou a cara, obviamente o resultado você acabou de dizer aí, né? A sua popularidade de bom, ótimo, reduziu. E segundo a Janaína Riva, ele foi o grande cabo eleitoral do Emanuel, né? Ela fez essa provocação ontem lá na apuração. Por conta do RGA, obviamente, muito alavancada a candidatura do Emanuel. Né? Por conta do RGA. Bom, eu vou para um rápido intervalo comercial, né? Já vou para um rápido intervalo comercial, vou voltar na sequência aqui com o Vinícius de Carvalho, falando sobre a movimentação do processo eleitoral nesse domingo, e aí a gente vai falar um pouquinho mais das eleições 2016. 2 minutos e meio, já estou de volta. 12 horas, 3 minutos, nós já estamos de volta com o programa SBT Comunidade, nosso convidado especial, Vinícius de Carvalho, comentarista político, né? Vinícius, quero convidar você a assistir agora a movimentação de ontem aqui na capital por conta das eleições municipais. Vamos assistir juntos na tela. Uma eleição tranquila. Assim foi o segundo turno em que elegeu o candidato do PMDB, Emanuel Pinheiro, novo prefeito de Cuiabá. Aproximadamente 310 mil pessoas foram às urnas neste domingo. Na capital, existiam 161 locais de votações com aproximadamente 1.168 urnas. Nos principais colégios eleitorais, a movimentação era pequena e nenhuma urna precisou ser trocada. Vinícius de Carvalho, o movimento ontem foi tranquilo. Aqui na capital, a cidade mais limpa, não jogaram tantos santinhos no chão. Quer dizer, foi uma eleição que nós podemos dizer tranquila. 415 mil eleitores foram às urnas, né, que culminou com o resultado de Emanuel Pinheiro sendo eleito com 157 mil votos, 60,41% dos votos válidos. Infelizmente, 415 mil estavam aptos, né? Mas 157 mil não votaram ontem. Pois é, 105 mil de abstenções quase. Pois é, números, 104 mil abstenções, 12.900 votos brancos, 35.500 votos nulos, totalizando 153 mil votos que foram
eu poderia dizer, desperdiçados. Quase a votação do Emanuel Pinheiro, que é 157, e só a abstenção supera a votação do Wilson Santos, que foi se pudéssemos considerar aqui, o Wilson Santos, com o número de votos que teve, 103 mil votos, seria o terceiro colocado. E dá 37%. 37% de abstenção branco e nulo é muito, né? Quase 4 de cada 10 eleitores cuiabanos não votou em ninguém. No seu entender, o que te chama mais atenção desse resultado? É um momento de forte crítica, né, de forte rejeição do nosso eleitor ao sistema político. Né? O eleitor que tem a oportunidade de votar e não vota, ele está insatisfeito com o sistema como um todo e com esses dois candidatos que acabaram chegando. Tanto que subiu, como eu falei aqui na sexta-feira que subiria, né? No primeiro turno foram quase 128 mil abstenção branco e nulo e subiu para 153. 25 mil eleitores que votaram no primeiro turno não votaram ontem. Né? Quer dizer, é preocupante isso aí do ponto de vista de que a população, o eleitor, se sente de eleição a eleição uma desmotivação para ir às urnas, né, registrar o seu voto. E se você comparar com 2008, no segundo turno entre Mauro Mendes e Wilson Santos, o Wilson Santos ganhou por uma diferença de 60 mil votos. Né? Lá foi 21% de abstenção branco e nulo, agora 37%. Agora, uma coisa que me preocupou nessas eleições foi a pessoalização nesse processo eleitoral, principalmente quando polarizou essa disputa eleitoral entre Wilson Santos e Emanuel Pinheiro. Eu falo por conta das acusações, dos ataques, das denúncias, fatos gravíssimos que vieram à tona, envolvendo familiares, tanto de um lado quanto do outro. Como é que termina essa eleição para esses dois candidatos? Começaram juntos na Câmara Municipal em 1988, né? Foram colegas durante muitos anos, são ainda deputados estaduais, né? Estão juntos. Como é que você vê o desfecho desse relacionamento político entre esses dois candidatos? Então, Anelo, eu até comentei isso no final de semana. Cuiabá está virando risco de virar uma várzea grande, no sentido de ter uma política muito polarizada, com muita rivalidade, né? E aí de judicializar essas eleições. Né? Porque, inclusive, a assessoria jurídica do Wilson está questionando uma fala do coordenador, né? do Emanuel, do Nestor Fidelis, né? Enfim, está usando isso para criticar a eleição. Porque 37% de abstenção branco e nulo, o Emanuel também com cerca de 37%, e o Wilson em 25%, 26% dos votos. Então, o perigo é ficar uma coisa muito disputada e o eleito não ter legitimidade, o que é um eleito com minoria, repito. Né? Menos de 4 de cada 10 eleitores votou no eleito, né, do Emanuel Pinheiro, que esteve aqui. Não por ele, mas pelo contexto, pelo processo político. Né? Então, nós podemos ter problemas de legitimidade aí fortes durante o mandato. Como que você vê a administração de Emanuel Pinheiro, tendo o governador do outro lado, né? E, obviamente, a Câmara Municipal também? Bom, ter o governador do outro lado é algo normal, né? O único governador que conseguiu eleger prefeito foi o Dante com o Roberto França, né? Se você pegar todos os governadores, né, do pós-redemocratização, todos eles perderam a eleição para prefeito da capital. O Júlio Campos perdeu, o Jaime, o Bezerra, enfim, o Lairo, o Silval e agora o Pedro Taques, né? O Dante foi o único que conseguiu porque soube compor com o Roberto França na época, né? Então, isso já é uma tradição. A população de Cuiabá, em boa quantidade, ela vota na oposição ao governo do Estado e costuma eleger candidatos de oposição. Mas eu entendo que o relacionamento vai ser o melhor possível, quer dizer, o governador também vai ter interesse em continuar, né, o repasse de recursos. Até para não perder mais capital político, claro. E, obviamente, outras coisas mais. Óbvio. Qual que é a sua expectativa com o Emanuel Pinheiro? Né? 4 vezes deputado estadual, 2 vezes vereador, né? Assumindo pela primeira vez o executivo. Ele tende a fazer uma gestão com um perfil mais político, né? Porque os últimos 2 prefeitos foram muito tecnocráticos, né? Tanto o Mauro Mendes quanto o Galindo, os 2 empresários executivos que vieram para a administração pública, fizeram gestões mais fechadas, né? E o Wilson, quando ele foi prefeito, era um populismo, uma demagogia mais à esquerda, né? Tratando mais de temas sociais. O Emanuel Pinheiro vai ser um estilo mais parecido com o Roberto França, eu acho, né? Mais conservador, no entanto, uma relação mais direta, né? Com a população, com as forças políticas, com o presidente da Associação de Moradores, com um processo político mais aberto na relação com a população. Jovens e idosos compareceram às urnas para exercer o seu papel. Veja na tela. Passos curtos e sem pressa. É assim que Dona Marília Bernardini chega ao Colégio Estadual Liceu Cuiabano, acompanhada da filha.
Aos 97 anos, esta simpática senhora ainda exerce o papel de cidadã. Na manhã deste domingo, ela levantou cedo para votar. Ana Paula da Silva Gomes, 17 anos completados há menos de um mês. Votou no primeiro turno e agora no segundo não quis faltar. A estudante do ensino médio explica: votar dá o direito de, após as eleições, cobrar o candidato. Duas gerações, Vinícius. Uma de 92 anos, outra de 16 para 17 anos, né? Quer dizer, há aqueles que faltaram às urnas, mas há aqueles que têm esse espírito da cidadania, do senso democrático aí, compareceram às urnas. É verdade, em duas faixas etárias em que o voto é facultativo, né? Facultativo. Como foi lembrado na matéria, acima de 70, o voto é facultativo, e entre 16 e 18 também, né? É facultativo. E só para, estávamos comentando aqui, só 1/3 dos jovens se alistaram, Agnaldo, no Brasil inteiro. De cada 3 jovens entre 16 e 18, só um se alistou para votar, né? Quer dizer que o jovem não está motivado nem para o alistamento eleitoral, quanto menos para o voto, né? Isso é, de certa forma, preocupante. Vinícius Carvalho, muito obrigado pela sua participação aqui comigo. Um grande abraço Obrigado a você. Estou sempre à disposição. Um grande abraço a você, viu?